Estamos de volta. No programa de hoje estamos falando sobre papéis e responsabilidades na gestão condominial. O primeiro bloco foi muito bacana, falamos muito de síndico, subsíndico, conselho fiscal e agora vamos entrar mais fundo nisso, que é a questão do conselho consultivo, administradora, muita coisa para falar. Você viu o primeiro bloco? Foi bom, né? Não assistiu? Volte e assista porque vale a pena ou já vem comigo aqui para o segundo bloco. Vamos nessa. Estamos com duas convidadas especiais, duas síndicas profissionais de muito sucesso, não é pouco não, é muito sucesso. Uma no Rio de Janeiro, a outra em Belo Horizonte. A Márcia Montalvão no Rio de Janeiro, a Paula Oliveira de Belo Horizonte, que aliás tem um programa na casa, Condomínias. Já viu Condomínias? Tá aí na programação, entra aí, dá uma olhadinha que é de que dia que é o Condomínias? Que entra? Quarta, quinzenal. Quarta, quinzenal, às 5h30 da tarde. Senhora apresentadora do Condomínias, o negócio é o seguinte, você terminou falando, te interrompi, você ia começar a falar do conselho consultivo. Então, por favor, pode falar. O conselho fiscal previsto no Código Civil, que é fiscalizar as contas, né? Chegou às pastas de prestação de contas, fazer a conferência para chegar na Assembleia e recomendar ou não a aprovação das contas. E o Conselho Consultivo, que tem algumas convenções, né, a gente tem que fazer essa conferência, para, em alguns casos, do dia a dia do síndico, auxiliar em alguma questão de um caso mais difícil de ser resolvido, em alguma compra, talvez, que seja... Aí tem os tetos pela convenção, eu tenho uma convenção em Belo Horizonte que tem os tetos e quanto o síndico pode agir junto com o conselho, né, de valores de compras de obras. Então, ficar atento a isso é uma linha tênue, porque quando você entra como síndico profissional, normalmente, até você entender o condomínio, você consulta bastante o conselho. Então, tomar esse cuidado para que não seja ultrapassado, porque depois que você perde a medida ali com o conselho, ele começa a querer impor a vontade dele, que é o que eu vejo. Tem conselheiros muito bons que fazem jus à função. Mas na prática eu percebo que muitos conselheiros, eles entram com interesse próprio, particular, para poder implantar, executar alguma obra ou até ter benefícios próprios, né? Isso. Exatamente. E também tem aquela questão que a gente estava comentando aqui sobre o conselho demitir o síndico. Né? Eu acho que vale a pena dar um passo anterior. Normalmente na Assembleia o mais comum é que seja dado poderes para o conselho, né? Assinar o contrato com o síndico. Isso, que nunca fazem. O certo é fazer, mas assim, então é dado esse poder, né? Obviamente, porque senão o síndico ia assinar um contrato com ele mesmo. Isso, ia exatamente. ficar uma coisa estranha. Conflito e aí total dá de esse interesse. poder, normalmente dos três, a maioria dos condomínios são três conselheiros, eles assinam esse contrato. E aí, eles se sentem no direito de... Demitir. Exatamente. E aí, pode, doutora? Não, não pode. Né? Se caso chegar a um ponto, que acontece às vezes, né, de não estar funcionando bem aquela gestão no condomínio, né, e por alguns pontos que a Márcia colocou, né, algumas exigências você não vai aceitar, a gente sabe da nossa responsabilidade. Então, se com uma conversa não resolveu, eu opto sempre por renunciar, se for o caso, né. Normalmente, conversando e pontuando, as coisas conseguem ir se encaixando. Mas eu já ouvi uma assembleia muito interessante, até de um condomínio que eu estou lá há 7 anos, eu mostrando os limites que a gente tem as restrições, o conselho tem as restrições e o síndico também. O síndico é limitado à convenção, ao regimento, ao código. E aí o conselheiro falou assim comigo, mas então desse jeito você não pode isso, não pode aquilo, você não pode abrir uma exceção, você não pode cumprir à risca a norma 16.280, isso não existe, ninguém cumpre. Eu falei, pois bem, então aqui não é assim. Ele falou assim, então eu acho que eu vou, se pudesse te demitir, eu te demitiria. Eu falei, tudo bem, vamos ver, que aí eu vou pedir todos os meus encargos trabalhistas desse período todo que eu estive aqui. E que fique claro... Levou na brincadeira, né?
Não, e que fique claro, assim, eu já vi advogado falar que o conselho pode rescindir o contrato e o síndico, mas assim, para mim é claro e objetivo que uma coisa é o contrato, né? O contrato de prestação, e realmente o contrato, o conselho tem o poder de rescindir um contrato, né? Contrato, mas é claro que tirar um síndico profissional, ele tem que acontecer na Assembleia. Ou o próprio síndico convoca, ou um quarto dos condôminos vão convocar de maneira motivada, explicar a motivação, né? E aí sim ter a votação para tirar. Então, assim, para mim é claro, é Assembleia. Sim. Rescindimos o contrato. Eu sempre brinco, eu não sou advogado, mas que são duas leis que não se conversam. Uma é a legislação, que é o Código Civil, que fala de condomínio, eleição ali dentro, o impeachment, entre aspas, ali dentro da Assembleia. E a outra coisa é um contrato bilateral de prestação de serviço. Ele não tem conversa, porque a legislação não existe síndico profissional. Né? E, por favor, eu sei que você está assim, salivando para falar. Sempre. Bom, eu entendo que o contrato é uma mera formalidade para detalhes de como o síndico vai atuar no condomínio. É uma consulta. E eu entendo que ele só tem a validade se na ata da eleição estiver especificado quem vai assinar o contrato, quem terá o poder de assinar o contrato com o síndico. Já tive várias eleições em que depois pediram um contrato para assinar e eu falei, tá, cadê na ata quem é o representante do condomínio? Então, esse condomínio não tem validade. Uhum. Então, normalmente, eu coloco na ata todas as informações que são necessárias, porque as obrigações estão no Código Civil. Sim. Não precisa repetir em ata. Mas a frequência com qual você vai, ou o tempo de dedicação àquele condomínio, o valor do prolabore, isso deve ser colocado na ata. E aí, a partir do momento que isso está na ata, o contrato é uma cópia do que foi deliberado. Sim. E que consta em ata. E como a destituição do síndico tem que ser em assembleia, o contrato fica flutuando nessa questão. E aí, antes da demissão, a gente precisa pontuar a eleição, a seleção do síndico, melhor dizendo. Porque tem acontecido muito, principalmente no Rio, de síndicos não quererem ser mais síndicos moradores normalmente, porque se indispõem com o vizinho e as pessoas, de fato, não sabem separar o pessoal do profissional, né? Não veem aquela pessoa naquele momento enquanto síndico, é um vizinho que está querendo mandar nele, né? Normalmente é assim. E aí começam a procurar o síndico externo, né? Que é o que consta, termo que consta no Código Civil. E aí eles começam com um processo de seleção que eu já passei por vários, e nós já passamos por vários, que são muito equivocados. Ou pegam por afinidade, por conhecimento, isso para mim não é profissionalismo, ou pegam por apresentação, por carisma, gostei Sim. da Márcia, vai ser ela e acabou. E muito pelo não tem processo, também. Sabe? E já peguei também processo que é assim, tem assessoria jurídica o condomínio, a assessoria jurídica monta um monte de documentação que você tem que entregar, que aí quem trabalha correto entrega, e aí você chega na assembleia, o pessoal não sabe nem o que é a responsabilidade do síndico, não sabe nada para poder escolher qual seria o síndico mais ideal. E aí, quando a gente passa por essas situações, a gente vê que realmente a carência é informação. Porque não adianta ter um lado e não ter o outro, né? Você tem que buscar as referências daquele síndico. Eu acho que uma coisa que não tem argumento é fato. O resultado que você tem nos condomínios são fatos e são inequívocos. Então, se o condomínio se preocupa em checar essas referências, já é um ponto muito interessante. E pelo menos eu, nas minhas propostas, eu sempre coloco referências com o escopo semelhante a esse condomínio que eu estou prospectando ou de proximidade, para dar uma facilidade, tanto de escopo quanto de proximidade, para as pessoas terem acesso. E essas referências, elas não têm que ser só de você ir lá e visitar fisicamente o condomínio, mas de ligar para um conselheiro, de conversar seletivo, com um funcionário.
Eu acho que tem muito essa questão de gestão. E aí, quando vai para demissão, eu já passei por essa situação de conselheiro querer que eu fizesse algo para privilegiar, né, tratamento diferenciado, para privilegiar essa pessoa. São 2 conselhos. Ele acha que virou deputado, né? Acho que virou deputado. Nem isso, eu acho. Enfim, diretor, presidente da empresa. E aí, quando eu fazia negativo, eu não. Então, vamos abrir esse questionamento para todos dentro de uma assembleia e ver o que as pessoas... Não, eu quero para mim e é esse ponto. É isso que eu quero que você faça. E aí você tem que se posicionar, você vai tentando. E aí, depois vieram com essa pérola demissão. De você está demitida. Eu, de quê? Cadê o contrato? Não sei. Demitida de quê? Deixa eu puxar para cá. Você que está em casa, a gente fez um programa recente, vale a pena assistir, sobre como escolher o síndico. E eu dei muito minha opinião, os convidados também, de qual o formato ideal de levar o síndico, 1 para a Assembleia, ou 3 para a Assembleia, ou 2, a gente discutiu muito, então procura aí na casa que tem um programa legal no Condomínio em Pauta sobre esse assunto. E você, está gostando do canal, está gostando do programa, concorda com o que a Márcia falou, discorda, concorda com o que a Paula falou, discorda com o que eu falei, discorda, escreve aqui, se posiciona, coloque seu ponto de vista, falamos algumas coisas que não são definidas, que têm opiniões diferentes, dê a sua opinião também para a gente poder discutir. Paula, administradora de condomínios, muitas vezes eu ouço assim, que beleza, contratamos agora uma síndica profissional, a gente pode rescindir com a administradora de condomínios. Existe essa confusão de papéis, a gente estava até comentando sobre isso. Eu acho que cada estado tem uma forma de trabalho, inclusive em Minas eu percebo que mais no interior também tem uma forma de trabalho diferente da capital. Em Belo Horizonte, a administradora você pode enxergar como uma questão mais financeira e contábil, né? Emissão de boleto, passo de prestação de contas, uma ou outra pode-se contar nos dedos aquelas que fazem cotações, né, para o síndico. Existem sim algumas que fazem, mas acho que são tipos de contratos diferentes, né? E a gestão dessa administradora, acho que é muito importante você estar alinhada com essa empresa, ir lá conversar, assumiu como síndico, vai lá, veja as cláusulas contratuais daquela administradora, vê se aquilo vai te atender. Mas o síndico profissional não assume essa função, né? Não assume. O síndico é síndico. A única coisa que muda é que ele é profissional e não voluntário. Mas ele continua tendo a mesma responsabilidade e a mesma função. Mas é comum os moradores confundirem isso sim. Então, às vezes, eu quero segunda via do boleto, liga pra gente. Não, olha só, continua da mesma forma. Você vai ligar lá na empresa X para poder solicitar. O síndico é síndico, seja externo ou orgânico ou morador, a função é a mesma. Não tem substituição de função de trabalho de forma alguma. Perfeito. Eu vou chamar um quadro que é Aplicando Advertência, programa bom, passa rápido, e eu volto para vocês darem as considerações finais de vocês. A advertência de hoje vai para você, conselho ou conselheiro, que busca um síndico profissional, para ele ser apenas o representante legal daquele condomínio e você busca direcionar ele como um pau mandado. Não. Síndico profissional é uma pessoa que tem ou deve ter mais conhecimento do que você. É um profissional. Você vai num médico, você espera que ele tenha mais conhecimento do que você. Um professor deve ter mais conhecimento que você. Então, se o síndico, se você contratou bem, se vocês contrataram bem, se vocês elegeram bem, né? O certo maneira mais correta de falar. Então, ele deve ser uma pessoa capacitada que deve dar o posicionamento final e tomar a decisão. Esse é o caminho certo, não o outro. Não se esconder atrás de responsabilidades, direcionar para outra pessoa. Fica o alerta, fica o puxão de orelha, fica o chute na canela. Márcia, primeiro, muito obrigado pela sua presença, muito rica a participação e fique à vontade para dar o seu recado final. Nossa, foi muito curto esse programa, né? É rápido, passa rápido. Bom, eu queria agradecer, eu acho que é muito importante a gente falar dos papéis da área condominial, porque isso mitiga muitos problemas e eu acho que quando a gente compartilha conhecimento, a gente multiplica, né? E a gente multiplicando a informação, a gente conscientiza. E a conscientização
ela é o principal dentro dessa área para que as pessoas entendam cada papel desempenhado no condomínio e que valorizem cada profissional na sua especificidade de contribuição para a gestão qualitativa desse condomínio. Muito bem falado, muito obrigado e obrigada a ponte a você pela aérea oportunidade. que seja mais frequente para você estar aqui presente com a gente. Obrigada. Paula, muito obrigado. Além de ter um programa que é muito instrutivo, muito bacana, o Condominas, as suas participações aqui são sempre muito bem-vindas, embora você já faz 3 anos que não vem aqui nos nossos estúdios, que venha com mais frequência. Verdade. Muito obrigada, Ricardo, com certeza. É um prazer estar aqui compartilhando, ainda mais com um time de peso aqui, assim, né? Muito bom. Eu emagreci um pouco ultimamente. Emagreceu, eu ia falar isso. Não, você falou time de peso, eu emagreci. Eu não sei, acho que... Não foi nessa intenção. Não foi, não foi. Brincadeiras à parte, muito obrigado. Obrigada, Prazer grande, realmente um time de peso com 2 convidadas espetaculares. Tenho certeza que você gostou. Semana que vem tem mais um programa para você melhorar, otimizar a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz administração. Vejo você semana que vem.